Estamos voltando com o segundo bloco do Café e Prosa, com Marcos, estudioso na questão da mobilidade urbana. Marcos, o Brasil vive um problema de efervescência, de intenso debate sobre a questão da mobilidade urbana. Nesse exato momento, nós temos CPI no Rio de Janeiro, CPI em São Paulo, CPI em várias cidades, Salvador também discute a CPI, Belo Horizonte. Câmaras ocupadas. Câmaras ocupadas, luta política e social muito intensa. E nós sabemos que o transporte público do nosso país está muito longe das necessidades impostas para cidades grandes. E temos muitas experiências internacionais, Londres, Bogotá, enfim, cidades que resolveram em parte os problemas. Quais são as experiências que você teria para nos trazer que conseguiram, de alguma forma, dialogar com a sociedade e resolver parte dos problemas da mobilidade urbana? Eu acho que nós temos centenas de exemplos. Eu vou pegar pelo que você falou agora, que é Londres. Para mim, Londres é uma cidade muito simbólica, que é uma das poucas cidades que decidiu, num determinado momento, criar uma coisa que chama taxa de congestionamento, que as pessoas maldosas dizem que é pedágio urbano. É um pedágio urbano, na verdade é uma taxa de congestionamento. Eles decidiram que você, com o seu carro particular, ao congestionar a cidade, você pagará uma taxa por estar congestionando a cidade, não te proíbe. E esse dinheiro é transferido para a melhoria do transporte público. Então a cidade de Londres hoje, ela traz, é tão interessante que você tem um único cartão que acessa toda a rede de transporte. Então você pega o metrô, é o seu cartão. Integrado. É um sistema único integrado que não necessariamente é operado pelas mesmas empresas, mas o usuário não precisa de saber quem é que está operando o quê. Então você pega o metrô com o seu cartão, desceu, pegou o ônibus com o seu cartão e pegou a bicicleta pública com o mesmo cartão. Ou seja, é uma rede única. E como símbolo, como informação adicional, como marketing de que aquilo é para ser usado por toda a população, não é coisa para ser usada para pobres, como no Brasil tem essa mania de achar que ônibus é coisa de pobre. No jubileu da rainha no ano passado, quem ostentava a carinha da rainha como um cartão para as pessoas, inclusive, colecionarem, não só usarem como colecionarem, porque a rainha recomenda o uso da rede de transporte público de Londres. Mas não é esse o motivo pelo qual nós temos um transporte tão precário, porque os poderes públicos, os governantes consideram que transporte público é para pobre, porque o rico anda de carro ou de avião, não é? E, portanto, essa lógica entre a divisão de classes, vamos dizer assim, entre a classe trabalhadora, os pobres, ou os que vivem do trabalho e aqueles que vivem do capital. Aí diferenciam e, por isso, precarizam essa relação de transporte. Essa é uma lógica que nós estamos vivendo no nosso país? Eu acho que não são os governantes que pensam assim, é a sociedade que pensa assim. A sociedade vai aspirando modelos da classe burguesa, como, por exemplo, ter o seu automóvel individual para os deslocamentos, casa e trabalho. Isso é uma grande bobagem, que as pessoas aprenderam e começam a querer imitar isso. Porque no seu dia a dia você deve fazer sempre a escolha, nós devemos fazer a escolha do que é mais vantajoso. Se é mais vantajoso naquele horário ir de ônibus, vou de ônibus. Naquele outro horário é mais vantajoso ir de carro, irei de carro. Você não precisa ficar refém dos modos de transporte. Como eu disse, você tem que ter uma rede de transporte público com possibilidades para que cada um, a cada momento, faça as suas escolhas. Então não é nem andar só de carro, andar só de ônibus, andar só de bicicleta. A cada momento você faz a sua escolha. Como superar essa contradição? Como é que a gente pode ganhar mentes e corações e consciências de todos os setores no sentido, olha, o transporte público ele precisa ser o fator central da mobilidade urbana? Como é propaganda, debates, como é que você identifica? Eu vou te responder te dando uma resposta de uma solução que foi encontrada em algumas cidades na Europa a partir de um conceito chamado espaço compartilhado. Uma dessas cidades que ficou simbólica, icônica no mundo, chama Dresden, na Holanda. Um engenheiro chamado Hans Modermann fez um diagnóstico, uma leitura de algumas cidades, entre elas essa cidade, e que ele concluiu que com o passar do tempo a cidade estava ficando mais insegura no trânsito e as mortes estavam aumentando, apesar de ser uma cidade pequena, de 45 mil habitantes, e ele levou para a comunidade o seguinte diagnóstico: nós estamos nos afastando dos princípios e ficando muito preso às regras. Então nós colocamos muito semáforo, colocamos muita faixa de pedestre, muito sinal de pare, muito não avance, muita velocidade máxima e as pessoas estão presas às regras e abandonaram os princípios. Então ele propôs para aquela coletividade uma coisa impensável: vamos retirar toda a sinalização de trânsito. Humanizar? Seria Exatamente. Vamos tirar toda a sinalização de regras e vamos voltar aos princípios. Tirou os semáforos, as faixas, as placas. Alguém diria, então virou uma bagunça? Não virou uma bagunça. Porque a partir do momento que a cada deslocamento você tem que estar atento aos outros
o espaço é compartilhado, as pessoas passaram a dirigir com menor velocidade, com mais segurança, os pedestres começaram a andar com mais atenção também e as mortes foram a zero. E uma das grandes vantagens foi o quê? As mães disseram que a partir de um determinado momento elas estavam mais ainda tranquilas com seus filhos e mais livres no seu tempo, porque elas podiam passar a mandar os filhos para ir para a escola a pé, coisa que elas tinham que levar na porta da escola, entregar na porta, como a gente vive aqui no Brasil hoje, não é isso? Que as mães morrem de medo, as que levam seus filhos de carro, de serem mortos, assaltados, atropelados. É uma situação de insegurança tal que você fica completamente refém do seu transporte, para em fila dupla na porta da escola para entregar ali e voltar. Tensionamento permanente. Permanente. Marcos, você tem um livro, Transporte, Privilégio e Política. Você faz aqui um histórico ao longo aí desde o início do século passado, falando sobre o processo de gratuidade do transporte, quem que apoderou, quem que foi os setores que tiveram, ao longo desse período, acesso a esse transporte. Como é que esse histórico que você traz aqui desse livro sobre o transporte público aqui na nossa cidade? Esse livro é o resultado da dissertação de mestrado que eu fiz em administração pública, que eu escolhi exatamente a concessão de um benefício para poder me ajudar a compreender a política de transporte na cidade. Então você vai ver que ao longo da história, as categorias mudam ao longo do tempo. Então, se em 1902 eu tinha lá uma quantidade de categorias que tinham o benefício da gratuidade, uma delas, por exemplo, eram das autoridades. As autoridades não pagavam passagem. Não pagavam por quê? Porque naquele momento era considerado um grande benefício você ter uma carteira do transporte público, que era o bonde, para que você não pagasse a passagem. Hoje seria impensável você falar que as autoridades querem não pagar transporte coletivo. O ideal seria que hoje nós estabelecêssemos que as autoridades não deveriam usar transporte, veículos oficiais, que são individuais, que são de uso privado, não é isso? Então, por exemplo, como Londres, mais uma vez, que é o nosso exemplo aqui, que vem apresentando. O prefeito de Londres não usa carro oficial. Os vereadores de Londres, da Câmara, não usam veículo oficial. Cada um se desloca da maneira como acha que deve. E em Londres pega muito bem, isso é a sociedade, já não é mais a lei, pega muito bem se o vereador for visto andando de transporte público, andando de metrô. Então, você está me dizendo aqui o seguinte, que a gratuidade ao longo da história é uma decisão política. Mas sempre uma decisão política. Os oficiais, autoridades, já no período passado, andaram de graça em bonde. Então, essa é uma decisão política, pressão política. Então, seria justo agora a luta política, por exemplo, dos estudantes, como eu disse inicialmente, que querem mais liberdade para deslocar, para poder estudar, mas não só estudar, também para a cultura, para namorar, para poder visitar os colegas, enfim. Então, essa é uma luta política que, inclusive, a história determina que é assim que se faz. Ou seja, os setores organizados que acabam disputando esse espaço de gratuidade. Exatamente. É isso? Me parece assim, que ao longo da história as categorias sempre disputaram isoladamente, segmentariamente, para conseguir os seus benefícios. E quando o Movimento Passe Livre em São Paulo faz um movimento, faz uma bandeira de que quer o passe livre para todos, isso é uma grande inversão de disputa na cidade. Porque o que eles trazem é que eles querem não apenas para os estudantes, que são eles, mas querem para que toda a cidade, para que possa se apropriar da cidade. Isso vem numa hora muito interessante, que já existem casos implantados em outros lugares do mundo. Quando Erundina propôs isso, quando foi prefeita de São Paulo, a Câmara recusou horrorizada, falaram que a Erundina era uma louca de estar propondo aquilo. Hoje você tem uma capital na Europa, que é Tallinn, capital da Estônia, que a tarifa já é zero. Então, isso é uma realidade. Você tem algumas cidades do interior de São Paulo que a tarifa já é zero. Então, nós estamos falando de possibilidades concretas para que as pessoas possam mais uma vez eu digo, para que em vez de algumas categorias terem direito a se apropriar da cidade, para que toda a sociedade se aproprie. A discussão vai ser quem vai pagar essa conta. E por isso que essa decisão tem que ser feita pela coletividade, e não por um ou por outro. Um profundo e amplo debate. Marcos Fontoura de Oliveira, quero agradecer a sua presença aqui no Café e Prosa. Uma conversa muito bacana, um bate-papo com um cafezinho. E nós teremos outras oportunidades, que é um tema que vai ganhando corpo e precisamos cada vez mais discutir. Muito obrigado pela sua presença aqui no Café e Prosa. Obrigado a você pela oportunidade, porque eu acredito que o que vai fazer a mudança da questão da mobilidade urbana hoje vai ser a informação. E no momento em que o que algumas pessoas pensam é passado para que outras pessoas possam ajudar na reflexão, a gente está ajudando aí a tentar modificar a realidade. Muito obrigado. É isso aí. Estamos encerrando mais um Café e Prosa. Se você quiser participar, mande sugestões para o nosso e-mail. E até um próximo programa.
passe livre é uma reivindicação antiga dos movimentos estudantis e vem ganhando força com as manifestações que ocorrem em todo o país. Em São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória, os estudantes já pagam meia passagem. Em Belo Horizonte, os estudantes pagam e caro para se locomover pela cidade. Além de reivindicar a redução da tarifa do transporte público, é também para a gente conquistar de uma vez por todas aquela que é uma das bandeiras mães do movimento estudantil brasileiro e belo-horizontino, que é a bandeira do passe livre. E o passe livre não pode ser compreendido só como uma política de transporte, é uma política também social para garantir mais direitos, mais cultura, mais esporte, mais lazer para a juventude, que sempre teve na maioria das vezes sempre teve a par do uso da cidade. Penso que essa luta de manifestações, que tem uma pauta ampla, diversificada, ela vai se concentrando em alguns temas, e no caso de Belo Horizonte, o tema da mobilidade urbana. E penso que também em Belo Horizonte essa luta se transformou numa luta política importante para a cidade. E uma luta política radicalizada, porque além de uma proposta ampla do que diz respeito à mobilidade urbana, ela veio seguida de uma ocupação num prédio público, que é a Câmara de Vereadores da nossa cidade. Então, além de propostas, ela vem também com um nível de radicalidade, e isso é importante, porque só assim é que os nossos governantes e a sociedade pode ser chamada a atenção para sentar à mesa e discutir as questões que envolvem a cidade. Nós temos aqui uma proposta nossa do passe livre para a cidade de Belo Horizonte. Essa é uma reivindicação histórica do movimento estudantil. Penso que é uma necessidade. Nós temos um conjunto de estudantes que não têm condições de deslocar nos centros urbanos, nas cidades. Então eu penso que nós devemos utilizar desse movimento também para poder impulsionar esse projeto de lei. E também nós aprovamos agora, na Comissão de Orçamento e Finanças Públicas da cidade, 2 requerimentos. Uma audiência pública para discutir o transporte público de Belo Horizonte e também uma audiência para a BH Trans e a Secretaria de Planejamento para discutir a planilha, o custeio, as questões envolvendo os contratos, enfim, para que a gente possa ter noção de saber o custeio, quanto que lucra as empresas, a qualidade de transporte, o número de ônibus circulando, a periodicidade, as horas que circulam, a questão da periferia, enfim, um conjunto de questões que nós queremos saber que diz respeito à qualidade do transporte público na cidade de Belo Horizonte.